Para los que no conocen a Franklin Serrano, vuelvo a decir lo que decíamos el otro día, para nosotros es un referente importante, especialmente porque es un referente en América Latina, en la escuela, digamos, del abordaje más moderno, clásico, raffiano. Hoy va a hablar del patrón dólar flexible, de por qué no está en crisis el patrón dólar flexible y por qué la crisis tiene que ver con otras cuestiones, en el contexto de, digamos, de su enfoque del supermultiplicador, que fue parte de su tesis de doctorado en Cambridge, y bueno, empezamos. Bom, eu peço desculpa por falar em português, mas o que eu pude fazer foi pedir para o Alejandro traduzir a apresentação. Então é como se fosse subtitle, né? Se tiverem perguntas sobre me interrompam durante a minha pessoa. Eu falo com sotaque carioca meio estranho. Bom, eu queria discutir a questão. Eu botei esse título espetacular, que é bom, chama atenção. Todo mundo fala que o mundo está em crise, está, a economia americana está em crise, a economia mundial está em crise, mas o que eu chamo de padrão dólar flexível não está em crise. O que eu quero dizer é que é algo sobre o papel internacional do dólar como a moeda internacional, não uma moeda internacional, mas a moeda internacional que é aceita como pagamento em todos os países do mundo. Eu queria começar explicando o que eu quero dizer como padrão, porque o nome padrão dólar flexível parece uma contradição, porque na maior parte da literatura se chama de padrão monetário, padrão monetário internacional, um arranjo de taxas de câmbios fixas. E é uma contradição em termos. Um padrão da taxa de câmbio não é fixa. Mas aí o que acontece é que durante muitos anos, como você sabe, desde 71 mais ou menos, muita gente fala que não tem mais um padrão. Como o câmbio é flexível, pela definição de padrão como o câmbio fixo, evidentemente, não existe padrão. Não existe mais câmbio fixo entre os países centrais. Existem para alguns deles, mas não todos. Logo, não poderia haver um padrão. Muita gente chamava isso de non-system, né? E já há muito tempo, né? Desde 96, 7, e eu tenho discutido com amigos da Universidade Federal do Rio de Janeiro de que existe um padrão, só que como é um padrão novo, diferente. Então, a novidade é um padrão no sentido que está ali, que é padrão no sentido de que tem uma moeda aceita também para internacional por todos. Nesse sentido, não é padrão do ponto de vista do câmbio fixo, porque o câmbio não é fixo, mas isso não torna o sistema menos hierárquico. Vou tentar mostrar aqui que esse sistema é bem mais vantajoso do país que emite essa moeda central do que eram os outros. E depois discutir o que está acontecendo com esse sistema no contexto da crise atual e como muitas coisas estão mudando e vão mudar por causa da crise atual, mas não há nenhum sinal de enfraquecimento, ao contrário que muita gente tem desse padrão. Não apenas que a crise internacional não foi causada por nada ligado a isso, como se sabe, a quantidade de pessoas que diziam que haveria uma crise internacional causada por uma fuga do dólar é muito grande, imensa maioria dos economistas. E a crise internacional aconteceu por motivos domésticos americanos, dentro do setor financeiro americano, comentei na outra discussão da semana passada. E a contrapartida internacional tenta ver ao contrário, uma fuga para o dólar das maiores que já houve. Né? Então, como eu tinha comentado outra vez, todos previram uma crise, mas não essa. Essa crise estranha, porque todo mundo estava prevendo que iam fugir do dólar e a gente tem crise que as pessoas estão fugindo para o dólar.
Isso mais de uma vez confirma que tem alguma coisa estranha nesse padrão aí, e que você não pode tratar simetricamente nos Estados Unidos, que ele tem um déficit externo grande, como ele trataria a gente no Brasil quando tem um déficit externo grande. Alguma coisa é diferente, né? Porque senão, os Estados Unidos estão com um déficit externo grande há muito tempo, tem uma crise financeira interna, em vez de ter fuga de capital, tem uma entrada. Imagine se a crise do subprime, por exemplo, acontecesse dentro do mercado financeiro brasileiro. Qual é o problema? Se de repente ativos financeiros emitidos por bancos brasileiros, comprados por agências internacionais fora, se descobrisse que eles não têm nenhum valor e foram calculados errados, eram uma ilusão, etc. O que aconteceria com o real? Haveria uma fuga na direção do real? Não, né? Haveria uma fuga para o dólar, para fora do Brasil. E, estranhamente, a motivação para essa discussão foi que aconteceu exatamente o oposto. Destaca, aí não acabou ainda, né? Está mudando um pouco, não está comentando não. Então, isso mais uma vez mostra que é diferente esse sistema, no sentido de, seja lá o que for que aconteça com as contas externas americanas e com a balança de pagamento americana, é completamente diferente do que acontece com a brasileira ou com a argentina. Tem uma lógica. E aí eu queria, eu sou meio chato aqui, mas aproveitar a chance que eu nunca falei disso aqui dos amigos, de reconstituir um pouco o trabalho que a gente fez sobre esse tema, para entender, inclusive, os elementos teóricos que levaram a essa discussão. Certo? Então, assim, dentro do trabalho que foi feito, que conta com a colaboração do Carlos Medeiros, especialmente lá para a região, a gente identifica só 3 períodos na história que teve realmente um padrão nesse sentido de que a moeda estatal de um país era aceita internacionalmente em grande parte da economia mundial. O primeiro, chamado padrão ouro-libra, que ali está colocado em 1819 até 14, o padrão ouro-dólar, mais ou menos 46 até 71, e o padrão dólar flexível, que a gente está colocando, que seria esse atual, de 1980 até 2009, mas em aberto, não é menor, para a gente não está acabando, não acabou ainda. Aqui tem várias coisas importantes a gente verificar. A primeiríssima o padrão para a gente nesse sentido estrito, de que tem um país que paga suas contas na própria moeda, paga a conta externa na própria moeda. A outra coisa que chama a atenção, vocês que sabem, provavelmente sabem a história bem mais que eu, é a data aqui do padrão ouro-libra que está muito estranha, muito esteve. Comparado com